Primeiro sonho que eu tive, eu sonhava que o mundo estava em um completo caos, que a trombeta já havia tocado. E eu olhei para ele e disse, mas e eu, Senhor? Eu não vou? E aí ele olhou para mim e ele só apenas acenou. E disse assim, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E um tempo depois eu já estava assim mais dedicado na igreja, mais esforçado. E aí eu tive praticamente esse mesmo sonho. Só que ao contrário do outro sonho que eu tive, quando o Senhor ele veio com seus anjos, ele disse, vinde benditos do meu Pai. E ali eu fui e fui arrebatado juntamente com aqueles que os anjos ali estavam pegando e levando. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando 2 testemunhos do irmão Thaleson. Nesse primeiro testemunho aqui, o arrebatamento estava acontecendo e o Thaleson ele não subia no arrebatamento. Então ele perguntou para Cristo se ele iria subir, Cristo acenou com a mão, dizendo que não. E depois Cristo falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A gente sempre falou aqui, irmãos, tem que ter a santidade máxima para subir no arrebatamento. É uma coisa que a pessoa ela tem que querer muito. E quando a gente quer muito alguma coisa, a gente luta para poder conquistar aquilo. Então a palavra de Deus fala que o reino dos céus é conquistado por muita força. O reino dos céus é tomado por muita força. Então quem quiser subir no arrebatamento tem que renunciar ao mundo, irmãos. Essa aqui é uma regra bíblica, porque no céu não entra pecado. E no segundo testemunho aqui do irmão Thaleson, ele já subia no arrebatamento da igreja. E escutou de Cristo, vinde a mim benditos de meu Pai. Então Deus ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Para subir no arrebatamento tem que estar em santidade, não pode retroceder. Deus ele não tem prazer na alma daquele que retrocede. Eu sei que esses últimos dias aqui tem sido muito complicado para todo mundo, irmãos, porque a palavra de Deus fala que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Então eu não desfaço aqui dos problemas de ninguém, eu também estou passando por muitas lutas, só que a palavra de Deus fala que Deus ele não tem prazer na alma daquele que retrocede. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, está escrito, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então se a pessoa ela não ter forças, irmãos, para ir até o fim, como é que ela vai vencer o mundo? E que fé é essa em Cristo Jesus que faz com que a pessoa desista no meio do caminho? Então se a gente tem fé em Cristo Jesus, e Cristo já nos disse, irmãos, quando ele estava aqui na terra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então se Cristo venceu o mundo, a gente também vai vencer. E a cruz de Cristo Jesus, irmãos, foi a mais pesada de todas, porque a cruz que ele carregou foi morrer por toda a humanidade. A gente não vai fazer isso, por quê? Porque o sacrifício de Cristo é um só, ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro perfeito, sacrificado, ele não teve pecado. Então a cruz de Cristo foi a mais pesada de todas. Nós não vamos sofrer o tanto que Cristo sofreu, mas não vamos sofrer, sim, irmãos, porque nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Só que Cristo ele disse, ele venceu o mundo. E a gente tem que ter bom ânimo, porque estando nós em Cristo Jesus, tendo fé em Cristo Jesus, a gente também vai vencer. Só que não pode retroceder, irmãos. Isso aqui é uma regra muito clara. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, está escrito, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei por poder sobre as nações. Aqui já está falando do milênio. Aquele que venceu o mundo sobe com Cristo no arrebatamento, se casa com Cristo, tem as bodas do Cordeiro, e quando Cristo descer para poder governar por durante 1000 anos, a gente desce e governa junto com Cristo. Falta muito pouco, irmãos, falta só mais um pouquinho de tempo, e o arrebatamento da igreja já vai acontecer. Vamos ver esse testemunho aqui do irmão Thaleson. Fiquem todos com Deus, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar isso com vocês. Um tempo atrás eu tive 2 sonhos, e esses 2 sonhos se referiam ao mesmo acontecimento, que era a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E no primeiro sonho que eu tive, eu sonhava que o mundo estava em um completo caos, que a trombeta já havia tocado, e de repente eu contemplei no céu alguns cavaleiros vindo como se fossem anjos, e no meio desses cavaleiros ali, estavam montados nos seus cavalos, vinha um cavaleiro montado num cavalo branco, a cor do cavalo era branco, e esse cavaleiro que estava no cavalo branco era o Senhor Jesus, e ele vinha com vestes resplandecentes, e ele vinha também com uma coroa na sua cabeça.
E ali ele deu a ordem aos seus anjos, e os seus anjos arrebataram aqueles que estavam ali. E eu olhei para ele e disse: mas e eu, Senhor? Eu não vou? E aí ele olhou para mim e ele só apenas acenou. E disse assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E prontamente ali eu acordei. E naquele exato momento da minha vida eu estava vivendo uma vida de qualquer jeito na presença de Deus. É bem a verdade. Estava vivendo de qualquer jeito e creio que Deus deu alerta ali, que se o arrebatamento fosse naquele dia, eu prontamente não iria. E um tempo depois eu já estava assim mais dedicado na igreja, mais esforçado. E aí eu tive praticamente esse mesmo sonho. Só que ao contrário do outro sonho que eu tive, quando o Senhor ele veio com seus anjos, ele disse: vinde. E ele disse uma seguinte frase que tem até na Bíblia, ele disse assim: vinde, benditos do meu Pai. E ali eu fui arrebatado juntamente com aqueles que os anjos ali estavam pegando e levando. Então o que eu quero dizer para você é que esteja preparado para o dia da trombeta tocar. Esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando.